sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. O PodFacts é uma realização da Phoenix Systems. Eu sou o Thiago Stefano, CEO e um dos fundadores da Phoenix Systems. Hoje, 17º episódio, e um episódio que eu vou tratar com muito carinho, muito especial, porque é uma coisa que conecta muito com o projeto nosso, que é o projeto do Instituto Phoenix Systems. A gente está muito feliz em receber aqui a Anne, que é a representante do Gerando Falcões, uma das maiores, se não a maior, organização social do Brasil. A gente vai falar muito sobre isso aqui, daqui a pouco eu vou apresentar ela com mais detalhes. Mas agora eu vou apresentar as pessoas que estão sempre por aqui, ou quase sempre, né? Aqui ao meu lado, ela que me dá a honra e o prazer da sua companhia para apresentar o seu programa. Ela que quando fala de amor, deixaria até os sonetos mais belos de Shakespeare sem palavras. A bela e talentosa jornalista Stella Jordi. Poxa, que alegria! Muito obrigada pelas suas lindas palavras. De nada. Sua recepção sempre impecável. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com você. Estamos felizes também. Com vocês, né? É isso aí. Estamos muito felizes em tê-la aqui, Stella Jordi. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você, mas só vale responder se for de bate-pronto. Não pode pensar muito. Você topa? Vamos nessa, né? Então tá bom. Preparada. Falei aqui que a gente está no 17º episódio. Eu quero saber se você sabe quantos episódios você esteve na mesa conosco. Na mesa eu estive em 13. Acertei? Errou! Ai, meu Deus! Hoje é o 10º episódio que você faz com a gente aqui na mesa, Stella Jordi. Ia Poxa te parabenizar vida. por isso. Muito Você obrigada. está completando 10 episódios. Muito obrigada. Que bom. Mas nós temos ali ao fundo ela que está completando 17 episódios com a gente. Provavelmente estará em todos os outros. Aqui nunca falta. Aqui nunca falta. Muito obrigado pela sua presença, Darcy Toledo. Nunca falta. É isso aí. Super Darcy. Bom, agora vamos apresentar nossa super convidada do dia. Ela que nasceu e cresceu na periferia, que estava contando aqui uma série de coisas bacanas pra gente nos bastidores. Ela que hoje trabalha no Gerando Falcões já há mais ou menos uns 3 anos. Muito ligada à questão da educação no Gerando Falcões. Ela vai contar isso em mais detalhes pra gente, né? O Falcons University. A gente está muito feliz de te receber aqui. Seja bem-vinda, Anne Lisboa. Muito bem-vinda, gente. Anne. Eu estou muito feliz, muito obrigada, Thiago e Stella. Acho que pela oportunidade aqui da gente poder conversar. Para mim essa pauta também é muito rara, sou muito apaixonada, assim, então vai ser uma boa conversa aqui com vocês. Já vi ali nos bastidores que tem papo aqui bastante pra gente. Muito, a gente Né? adora uma pessoa apaixonada, né, Thiago? Com certeza. Geralmente quem é apaixonada pelo que faz, faz muito melhor, né? Com Stella Jordi? certeza, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu vou dar aqui resumidamente o currículo da Anne. Para isso eu vou recorrer à minha colinha aqui, afinal de contas, né? A minha memória já não é tão boa assim. Bom, Anne Lisboa Evangelista, coordenadora de treinamento para líderes sociais na Falcons University, formada em comunicação social, relações públicas, com formações complementares em impacto social por universidades internacionais, né, Anne? Muito bacana e muito relevante para uma menina que nasceu aqui no Capão Redondo, né? Isso. Trabalhou em projetos sociais durante 18 anos da sua vida. Voluntária. Voluntária. A vida inteira, né, gente? Porque Ela é jovem, exatamente. Não necessariamente, mas a gente não entra nessa pauta. A Super Anne acumula mais de 10 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais, com atuação em gestão operacional de equipes, projetos de planejamento e produção de eventos para diferentes stakeholders. Ela trabalhou em empresas como a Accenture e a PwC. Poxa, a PwC é uma das maiores auditorias do mundo, né? A Price. Entre outras empresas, Santander, Instituto CA, Instituto Center Norte, Banco Votorantim, e está lá no Gerando Falcões desde 2022. Anne, conta um pouquinho da sua história pra gente, depois desse currículo maravilhoso. Que vocês são maravilhosos, gente. Obrigada novamente. Mas minha história se confunde muito aí com o impacto social que a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? Uhum. Então, eu sou, né, nascida e criada no Capão Redondo. Minha mãe é uma mulher preta, né, do interior da Bahia, que teve a sua infância ali tolhida por ter passado por um processo de escravização na infância. Puxa vida. Meu pai no interior de Minas Gerais também, que, como diz Racionais MCs, não devemos deixar de citar, mais um filho pardo sem pai, não tem nome do pai no documento. Então, faltava para mim, para os meus irmãos, somos 3, repertório.
Então, eles vieram para São Paulo a trabalho, né, para outras oportunidades. E aí, eu e os meus irmãos precisávamos de repertório. E na periferia, algo que é muito maravilhoso, primeiro, essa comunidade, né, muitas lideranças surgem por enxergar as ausências, as faltas. Então, eu tive a oportunidade de frequentar vários projetos, seja para aprender o básico lá, informática, nosso computador 486. Ah, você não é desse tempo, Eu né? sou, Thiago. Eu sou desse tempo. Fiz aula até de como é que chama? Digitação? Digitação, gente. digitação. Datilografia, sim, é verdade. A maquiagem tá ótima da hora. Mas é isso. O Botox tá em dia, hein, Anne? É, menina, Botox mas tá em dia. é o... Vamos deixar baixo. Mas, turma, acho que essa oportunidade mesmo, né, na periferia de surgir essas lideranças, de realizarem projetos, então eu sempre fui muito envolvida, porque eu queria aprender outras coisas. Quando era criança, eu tinha um sonho, eu falei, nossa, aqui eu vou ter um centro cultural. Eu tinha isso. Olha só, eu queria, desde pequena? Desde pequena. Eu queria dançar, eu queria cantar, eu queria viver outras coisas, mas no território, você olha pela janela, não tinha esse tipo de oportunidade nem tão perto e não disponível. Então, os projetos sociais são a grande força das regiões periféricas para que os jovens, as crianças possam acessar oportunidades e aumentar seu repertório de vida. Sensacional. E aí, assim foi comigo. Poxa, que legal, muito lindo. bacana. A gente já vê de cara que é uma história muito bonita, né, Estela Jordi? A gente gosta de belas histórias aqui. Histórias bonitas precisam ser contadas e vamos a elas, né? Bora. Então, eu acho que a Anne já colocou aqui que os líderes, né, periféricos, líderes de comunidade, eles enxergam a ausência de muitas coisas. Mas eu acho que eles não enxergam só isso, eles enxergam também o potencial das pessoas, né? Sem dúvida. Esse potencial inexplorado, muitas vezes inutilizado, jogado ali para escanteio. Então tem muita gente boa e capacitada nas comunidades que elas só precisam de uma oportunidade, né? Então, eu acho que é a partir daí que a gente olha esse trabalho com olhos de que realmente são pessoas que fazem a diferença, são agentes transformadores da vida próxima, né? Ou do próximo. Isso é incrível. Então, parabéns, né? Já antecipadamente aí por esse trabalho. Obrigada. E a gente respeita e admira demais, né, Estela Jordi, quem se engaja nesse tipo de coisa. Então eu queria te perguntar também, já na linha da tua formação aqui, que eu contei no teu currículo, você tem ali uma formação de relações públicas. Como que essa formação te ajudou a ser a líder que você é hoje e enxergar não só essas ausências, mas o potencial dessas pessoas dentro da comunidade? Perfeito. Acho que essa formação de comunicação, especialmente relações públicas, ela tem um papel de estrategista, né? O estrategista da comunicação. Então, acho que o principal ganho, assim, de ser uma profissional de relações públicas e trabalhar no terceiro setor é essa possibilidade de apoiar e fazer pontes, porque e na linguagem, né? Eu acho que se o profissional de comunicação tem algo que ele pode colocar no jogo, pode colocar em prática, é justamente isso, né? Essa possibilidade de conversar com diversos públicos, de conseguir fazer essas pontes para que as oportunidades surjam. Então, para mim, linguagem, essa oportunidade de articular, de fazer estratégia, é o grande ganho, assim, de ser profissional de comunicação e atuar para o setor de impacto, o terceiro setor. Muito bom. Bom, eu acho que é fundamental você ter pessoas que saibam dialogar, né? Porque você precisa dialogar com todas as pontas, dialogar com as pessoas que estão ali, esquecidas, desacreditadas. Acho que existe um processo de descrédito delas próprias mesmo, uma questão ali de autoestima, Sim, né? essa parte emocional, de reconhecimento, de identidade. Perfeito. Né? Por entender que, de repente, não podem chegar onde outras pessoas mais privilegiadas chegam, né? E aí quando chega uma liderança que diz para elas, não, peraí, olha, a gente tem projetos aqui, você pode se envolver nesses projetos, você pode crescer, você pode adquirir conhecimento, e o conhecimento muda a vida das pessoas, o conhecimento faz a gente alcançar patamares maiores. Então esse processo do diálogo é muito importante. A gente vem fazendo muito isso no Instituto Phoenix Systems, né? A gente estava comentando ali nos bastidores. Eu acho que o nosso trabalho não se limita só a aspectos técnicos, mas a gente precisa muito de pessoas que saibam fazer essa comunicação. Isso é fundamental também, né, Estela Jordi? É verdade. Agora eu quero saber sobre a Gerando Falcões, a sua história com a Gerando Falcões, que são aí
quase 3 anos e meio, né? Sim. Desde 2022. Você tem atuado lindamente, pelo que eu pude pesquisar. Queria que você contasse como é que você chegou até a Gerando, que é uma grande organização, como o Thiago disse, talvez a maior do Brasil. E como é que a Gerando Falcões atua nas comunidades? Em quantas comunidades vocês atuam? Sim, acho que o encontro com a Gerando Falcões foi... não posso dizer que foi acaso, mas foi quase um acaso. Depois da minha formação, né, acho que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é pagar boletos, né? Pagar boletos. Então, eu me formei em Relações Públicas e fui principalmente trabalhar a área de produção de eventos e comunicação nessas empresas, né? Então, minha maior experiência, né, o maior tempo foi na Accenture, que é uma empresa de tecnologia, que é uma das maiores parceiras da Gerando Falcões. Então, eu fiquei quase 8 anos na Accenture, e aí eu tive diversas oportunidades em diversos projetos diferentes e atendia Gerando Falcões em alguns eventos. Então, ali criou o elo, o laço. E a admiração, provavelmente. Sim. Então, quando eu vi ali, eu vi o Edu falando com os funcionários algumas vezes, atendi ali o coral, o coro das crianças em algumas apresentações, né, organizei, né, algumas interações entre, né, a Accenture e a Gerando Falcões. Eu falei, nossa, que interessante, né? Seus olhos brilharam. Posso dizer. Como é que faz para participar? Mas não foi dali, assim, imediatamente. Tive uma oportunidade super legal, né, nessa trajetória com a Accenture, que foi ser transferida para Pernambuco e trabalhar no centro, no Hub de Inovação. Então, fiquei 2 anos em Pernambuco e lá... Legal. Foi muito legal, gente. Uma experiência... Amo Pernambuco. Um beijo pro pessoal de Pernambuco. Inclusive, carnaval. Carnaval, em Olinda. Inclusive, ali. o galo subindo, Galo da é o momento. madrugada. E a gente aqui. E a gente aqui, Na sexta de carnaval. por um bom motivo, afinal. né? Excelente Um motivo. ótimo Não motivo. podia haver motivo melhor. Na próxima, a Estamos gente aqui. monta esse estúdio lá do lado do Galo da Bora, Madrugada. eu topo. Eu tô dentro. Combinado, Anny. Só se você for co-host, né, Thiago, Steph? Pois é. Nossa co-host, Vamos, já já vi que ela gosta de fazer pergunta Ela é também. uma comunicadora nata. Tamo junto, vamos lá. Mas nessa oportunidade em Pernambuco, então, eu estreitei ainda mais um pouco esses laços com a comunidade. Então, como que a gente podia, com um centro de inovação, no Marco Zero, em Pernambuco, trabalhando ali em tecnologia e a desigualdade social também ali muito na cara da gente, né? Então, a gente começou a desenvolver, né, Accenture, algumas ações com a comunidade, hackathons de tecnologia, foi muito legal. Falei, puxa, eu quero trabalhar com isso, cara. E aí mas ali, acho que você vai se emaranhando com o trabalho, também era uma oportunidade muito legal que eu estava fazendo ali no Centro de Inovação. Acabei sendo promovida lá, voltei para São Paulo depois de 2 anos, e aí eu falei, não, era aquilo lá que eu queria continuar fazendo, assim, trabalhando com a comunidade, e eu decidi fazer uma transição mesmo. Então, eu saí da Accenture, eu pedi para sair ali, fiquei um tempinho, saí para fazer uma transição e ir para o social, né? Fiquei um tempinho ainda, 1 ano e pouco, fazendo muito freelance com relação a eventos para impacto social, estudar um pouco, né, fazer algumas formações e conhecer um pouco mais, até que em 2023. Então, eu saio da Accenture em 2019 e entro na Gerando Falcões em 2022. Teve um hiato aí, onde eu trabalhei prestando serviço para outras companhias, para áreas de responsabilidade social, para ir aprendendo um pouco mais. Você se preparou ainda mais para estar na Gerando Falcões, então. E aí a oportunidade surgiu mesmo. Foi um achado ali, aqueles achados de LinkedIn. É mesmo? Você colocou sua intenção e aí aconteceu. Foi, menina. Foi lindo. bem... Que bom que as coisas acontecem, né? As coisas são escritas por linhas tortas, mas são escritas de forma certa. Exatamente. Mas só para continuar, Thiago, e Claro. aí você seguiu em frente e hoje sua atuação é como gestora dentro da universidade, só para a gente entender um pouco melhor, porque a Gerando é gigante, né? É verdade. Hoje, inclusive, recentemente, né, especialmente esse ano, a partir de janeiro, eu assumi duas áreas. São a gestão da Falcons University, que é essa Universidade da Liderança Social, e a gestão operacional da rede de líderes. E aí, a Falcons University, ela é dedicada a formar, e aí passar esse conhecimento, né? Como é que a Gerando Falcões se tornou? Como cresceu desse jeito? O que foi que estudou? Então, essa universidade social
é um compiladinho aí de módulos que vai envolver a natureza jurídica, como é que eu formalizo, o que tem que ter, quais são o principal foco, como é que eu tenho que trabalhar transparência, gestão de pessoas, tudo que precisa para um empreendedor social. Então, o curso é focado nessa profissionalização que levou a Gerando Falcões a alavancar o seu trabalho. Então, essa é a Falcons University. E aí, quando essas lideranças passam por essa formação, né, de um semestre, a gente convida a fazer parte da rede de líderes Gerando Falcões. Elas podem querer ou não, né, ou se familiarizar com o tipo de trabalho ou não, e a gente tem a nossa rede de líderes, e a partir dessa rede, que continua em desenvolvimento contínuo, né, se atualizando aí em alguns temas, mas que principalmente se fortalecem em comunidade, porque estão em todo o Brasil, e replicam, tanto ampliam o impacto dos seus programas, replicam programas da Gerando Falcões também, mas o intuito é que a gente possa... Ninguém vai resolver esse problema sozinho, né, de colocar a pobreza da favela no museu, que é o que a Gerando Falcões deseja. É impossível, né, fazer sozinho, a gente precisa fazer junto. Então, todas as organizações têm esse mesmo desejo. Então, como que a gente pode trabalhar junto para chegar nesse lugar? Então, essa rede de líderes é também hoje a minha responsabilidade. Então, essas duas áreas aí estão comigo. Excelente. Muito bom. Bom, é impressionante como uma organização social que nasceu ali em 2011, mais ou menos, né? Não é tão antiga assim, fundada pelo Edu Lyra. Aliás, um abraço pro Edu Lyra. Gerando Falcões que chegou até nós aqui através de uma ponte de um grande amigo nosso, Célio Ascar. Obrigado, Celinho. Um beijo Celinho, pro que Celinho. Maravilhoso. Beijo pro Celinho. Celinho que é um grande apoiador do Gerando Falcões, né? Inclusive junto com a gente ele doou o Connect Me, toda a tecnologia do Connect Me, que é uma criação do Celinho, junto com produzido pela Phoenix Systems, para aproximar pessoas a marcas ali, né, na questão de empregabilidade, né? Esse projeto foi doado para o Gerando Falcões e o Celinho fez essa ponte, e por isso a gente está conhecendo, tendo a oportunidade e privilégio de conhecer aqui a Superane, né, falando Legal. sobre isso para a gente. Verdade. E para quem não conhece, né, o Gerando Falcões, eu acho difícil, porque realmente se tornou uma organização social, podemos dizer até midiática, né? Todo mundo fala porque o impacto social positivo do Gerando Falcões é extremamente relevante na sociedade, e é preciso que se fale mesmo, para que se veja que tem pessoas que estão atuando dessa forma e estão realmente transformando a vida das pessoas para que surjam outras, que sirva, né, de inspiração para outros projetos. Eu queria perguntar para a Anne, em cima disso, se ela tem algum número aproximado ou estimado de qual é o impacto social do Gerando Falcões hoje. Quantas pessoas são atingidas pelo projeto? Olha, da Falcons University, mais de 2.200 organizações... Só na Falcons. Mais de 2.200 organizações fizeram esse curso, essa primeira formação. Então, dessas mais de 2.000 organizações, são mais de 6.000 comunidades atendidas aí no Brasil, em todos os estados. Sim. Então, para ter uma dimensão, né, a gente está presente em todos os estados, com... Hoje, dentro da rede de líderes, aí 1.500 organizações ativas, né? Mas mais de 2.200 passaram por essa formação também. O projeto, acho que, eu não sei precisar assim, exatamente, acho que o impacto de todas elas, mas, por exemplo, um número do ano passado de inclusão produtiva, por exemplo, que a gente fez juntos, né, em rede, né? Foi mais de 20.000 pessoas no mercado de trabalho, inclusão produtiva. Tem mais de 20 favelas 3D, né, que são, enfim, uma solução de redução de pobreza, mas fazendo olhando para a pobreza de uma maneira sistêmica, olhando para o território, entendendo junto com a comunidade quais são as necessidades, né, reconstruindo junto com a comunidade aquele território vulnerável, aquela favela. Então, tem mais de 20 favelas aí também espalhadas pelo Brasil que tem essa solução impactada. No programa Asmara, né, que é uma outra tecnologia, mais de 4.000 mulheres gerando renda. Então, são muitos números, assim, de impacto. Posso até dar uma colinha daqui a pouco para a gente. Mas tem das 4 tecnologias, né, que é a Falcons University, o Favela 3D, o programa Asmara e o Decolagem, que é um programa de acompanhamento familiar. A gente está presente em todos os estados do Brasil, através de mais de 2.000 organizações sociais que replicam
os projetos, né? Então, Extremamente relevante, muito importante, né, essa atuação. Esses números são impressionantes Uhum. para uma organização que surgiu justamente há menos de 20 anos e quero dar os parabéns para você, que é uma pessoa com vocação para fazer o que faz. E aí, com esse gancho, né, pegando esse gancho, porque a gente gosta de pegar ganchos Sim, aqui, com certeza. você observa qual é a maior ausência que existe quando se fala em tecnologia? A gente está falando de capacitação e ausências, de necessidades. Qual a maior necessidade hoje de uma pessoa que está ali começando a fazer um curso de informática, por exemplo? Quais são as principais lacunas que você observa? perfeito. A gente estava pensando aqui, né, um pouquinho sobre isso. Do ponto de vista, por exemplo, de lideranças sociais, a gente tem um desafio de letramento digital. Então, acho que a gente volta aí duas casas, né? Quando a gente está discutindo inovação, novas, né? Futuro, novas ferramentas, tecnologia, porque tem uma dificuldade grande de acesso de letramento digital. Por exemplo, a dificuldade de ter um e-mail único, fixo, que você pode, né, se associar aí a diversas ferramentas, não perder a senha, conseguir resgatar, acessar plataformas para se valer do conhecimento que lá estão. Então, a gente trabalha na Falcons, por exemplo, com mesmo... O curso é feito dentro da plataforma Canva, que as universidades, né, usam também para os seus cursos EAD. E aí é um trabalho 1 a 1 para que essas organizações, para que essas pessoas representantes das organizações consigam acessar a plataforma e entrar e entregar o trabalho lá. Nem sempre é possível. Então, muitas vezes, né, você imagina que tem uma organização social que faz um trabalho incrível, nossa, impacta a vida de um monte de gente. Mas aí, na hora de se especializar e profissionalizar, ela não consegue acessar ali, porque ela não tem nem letramento digital, às vezes ela não tem nem formação, não tem letramento, não sabe escrever, não sabe ler. Então, mas faz um trabalho de impacto muito relevante. A gente já chegou a adaptar essa formação recebendo áudio. Então, como é que você vai fazer a gestão à vista das suas oficinas aí, do seu projeto? Então, pede aí o voluntário, quem aí trabalha com você, para fazer um quadro de gestão à vista, quantas oficinas você está fazendo e qual que é o impacto que você vai receber. E aí a pessoa tira foto, relata em forma de áudio e ela está fazendo. Mas precisa de um acompanhamento muito diferente, né? Não dá para trabalhar, por exemplo, com todo mundo da mesma maneira. Então, acho que a principal gap, assim, a falta é a gente conseguir nivelar um pouco as coisas para que todas as pessoas possam acessar essa oportunidade de conhecimento. Porque, no fim, ela consegue entregar o resultado. Ela não vai conseguir pelos métodos tradicionais que a gente conhece, mas ela entrega. Olha só. E já os jovens, acho que as coisas evoluíram muito rápido, né? Então, a gente está falando aqui do 486, do computadorzão lá de mesa, que a gente usava há pouquíssimo tempo atrás. Sim. E aí, hoje os jovens estão no celular, né? Então, por exemplo, por mais que seja um básico ali, o Excel, um Word, o acesso à internet por um computador, também se tornou distante da realidade de muitos jovens de periferia, que não acessam o computador, acessam o celular. Então, para trabalhar, para ter um trabalho administrativo, para organização no office básico, ainda também tem essa dificuldade, assim, por não acessar esse tipo de conhecimento. Então, mas, ao mesmo tempo que talvez nem passa por aí, já vai direto para IA, já está em outro lugar. Como que a gente faz também essa ponte para que os prompts, né, os comandos estejam certos também, trabalhar essa mentalidade, análise, pensamento crítico para fazer a pergunta certa para a IA. Sim. Se eles não vão passar por aí, né, pelo Word, pelo Excel, não vão precisar de repente ter esse caminho, legal. Não vai dar tempo, né? Tá tudo tão rápido. É um dilema, é um desafio muito interessante o que a Anne está colocando. A gente conversou sobre isso nos bastidores, né? Então, assim, a gente cria hoje projetos sociais para tentar ter essa inclusão digital de alto nível, porque essas pessoas se tornem competitivas a um mercado que é acirradíssimo. A gente tem instituições particulares hoje que trazem o que há de novo, né? Seja nos Estados Unidos, seja na China, na Europa. Isso está sendo trazido para o Brasil com uma velocidade muito maior do que era feito antigamente. Eu acho que
o digital, né, proporcionou isso, a gente não tem tanto atraso assim, mas esse atraso ele ainda é muito grande para a pessoa que está lá na periferia, na comunidade, porque essa pessoa não tem acesso, né, a um ensino, vamos colocar assim, privilegiado como esse, um ensino caro, né? Ela não tem, ela sequer tem dinheiro para pagar os boletos, né, para comer ali para o seu dia a dia. Então, como é que a gente faz isso chegar a essas pessoas e como é que a gente nivela essas pessoas ou prepara elas para receber isso? Então, existe uma preparação de fato. Lá no Instituto Fênix Systems, a gente tomou uma decisão que muita gente muitas vezes não entende, que é não trabalhar com online. E essa é uma das decisões estratégicas que visam exatamente ter essas pessoas com dificuldade próximas a nós, para que a gente consiga entender a dificuldade e o nível de cada uma, conseguir nivelá-las e aí sim conseguir entrar com as ferramentas avançadas, com a inteligência artificial, né, a engenharia de prompt, conseguir fazer com que essas pessoas entendam que assim, de repente ela não vai ser uma profissional específica de inteligência artificial, mas ela vai usar a inteligência artificial para qualquer coisa que ela for fazer na vida. Aplicada a qualquer coisa, exatamente, Stella Jordi. E isso vai fazer com que ela seja uma profissional competitiva e que ela esteja disponível no mercado e sendo disputada pelas empresas, né, e não ali esquecida. E aí, em cima disso, assim, a gente entende que há um desafio do projeto, né, seu, como há um desafio do Instituto Fênix e de outras instituições que atuam nessa área, mas eu queria perguntar no sentido de desafio mais do seu cargo hoje, do que a Anne faz, essa gestão dos líderes, essa gestão da Falcons University. Qual é o maior desafio da Anne hoje? Primeiro eu queria parabenizar, acho que essa forma humanizada de conseguir, né, realizar o trabalho que vocês estão fazendo, porque de fato é isso, né? Como que a gente fica mais próximo para entender a dificuldade, aí sim colocar, né, cumprir esse objetivo. Exatamente. Então, perfeito, que bom que você está indo nesse caminho. O online distancia muito a gente das pessoas, né? E a gente não consegue identificar essas ausências no online, é mais difícil. O presencial, ele proporciona isso. Aquela coisa de pegar a mão da pessoa e falar, vamos lá, exatamente, né? Vamos aprender, senta do lado, deixa eu digitar aqui para você, é assim que faz. Trazer um pouco de humanidade, né? Exatamente. Acho que a tecnologia vai afastando a gente um pouco, mas no fim do dia são humanos aqui do outro lado, a gente precisa se valer desse conhecimento, mas com humanidade para que seja próspero, né? Perfeito. Então, muito feliz. Claro que o online atinge muito mais gente, né? Mas não com a mesma precisão, de outra maneira. Né? Daqui a pouco a gente encontra aí um formato ideal, mas de fato eu considero igualmente, assim, muito importante essa proximidade que tem relação com o que você me perguntou agora, porque a gente, através de um curso online, que foi para o online na pandemia, a Falcons University ela nasceu no presencial, então o próprio Le Maestro, né, o cofundador em pessoa, ia fazer lá a seleção de líderes, buscava ali fazer as suas pesquisas na internet, buscava organizações ou projetos interessantes, ia lá em loco, ver se era isso mesmo, fake ou fato, se estava lá, e aí convidou um grupo para começar esse piloto, cerca de 20, e começou no presencial de uma maneira mais próxima, né, onde o próprio Le Maestro, o Edu, faziam esse trabalho. Mas, poxa, por que não expandir isso para mais gente, né? Então, com a ajuda de parceiros valiosíssimos, a gente formatou isso num curso online também, e democratiza esse acesso a conhecimento. Mas tem esse outro desafio também, como que a gente pode atender uma pessoa que não sabe ler ou escrever, exatamente, mas que tem um trabalho de impacto. E aí é no 1 a 1, é no caso a caso. Então eu diria que acho que fazer uma gestão de comunidade, né, entender a cada caso, né, entender as pessoas ali por trás, é um grande desafio. Hoje, para fazer a gestão dessa rede de líderes, a gente tem 8 regionais. E essas regionais foram líderes que passaram pelo processo, têm uma atuação relevante no seu território e que são representantes locais. Então, ontem, eu estava com uma liderança regional para a região que a gente chama de Nordeste 1, que contempla aí 4 estados. Né? Ela olha para Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Maranhão e Piauí, 5 estados na realidade, e ela está no sertão da Paraíba. E é uma organização fantástica, que passou, enfim, tem um trabalho de 20 anos, incrível, mas que passou por processo de aceleração da Gerando Falcões há 4 anos e... Muito bom. Foi para um outro, muito. Chama Pisada do Sertão. É incrível, incrível, assim, tá? Saí de lá com o coração quentinho, por isso não posso deixar de dizer. Mas ela, por exemplo, é um exemplo de uma representação regional, de uma ONG que assumiu um outro papel e que dissemina essas informações.
e que faz essa gestão de comunidade e que fala uma linguagem daquela região. Que a gente, talvez esse desafio, poxa, Gerando Falcões é uma inspiração, é massa, uma organização da periferia de São Paulo. Sim. Que nem São Paulo, né? Extremo leste ali já em outro município. É uma realidade de periferia, é uma realidade de vulnerabilidade diferente de uma região ribeirinha, diferente de uma região de sertão. Então, colocar a pobreza da favela no museu, que é o nosso intuito coletivo, é a nossa meta coletiva aí das organizações. Mas tem gente que não está na favela, está no sertão, está numa região ribeirinha, A pobreza está espalhada. Igualmente em vulnerabilidade. Igualmente em vulnerabilidade. Então, como a gente conversa com essas pessoas e a gente se une, mas entendendo que a realidade ali é diferente, é uma área de sertão, por exemplo. Quais são aquelas soluções? Não é a mesma. Então, por isso, essa importância, essa riqueza e também o desafio da gente conseguir propor dentro dessas comunidades um diálogo, que elas possam, de fato, se valer dos conhecimentos da Gerando Falcões e a produção dos conhecimentos que elas estão fazendo ali. Perfeito. Igualmente valiosos. Então, ser propositivo para a criação dessas comunidades e manter seres humanos, né? Manter o diálogo, na verdade. Manter esse Que diálogo. esse é um grande desafio para você. Bastante. É um grande desafio, porque, querendo ou não, acho que no fim do dia também tem uma necessidade muito grande de captação de recursos. Todas essas organizações precisam Sem de recursos dúvidas. para trabalhar. Então, tá, legal, vamos aqui conversar, mas a gente precisa também de recursos para colocar alguns projetos em prática. Então, o grande foco esse ano, inclusive, da Gerando Falcões, é a gente conseguir incentivar que essas organizações, primeiro, fortaleçam cada vez mais a sua gestão, que possam ampliar o seu impacto fortalecendo essa gestão, sua captação ali de recursos, seus parceiros, e também se fortaleçam ao ponto de ter um negócio social. Para que possam ter verba livre, para que possam fazer, expandir, gerar oportunidade ali na sua região também, porque não tem filantropia que dê conta das necessidades que a gente tem aqui nesse país, né? Sim. Então, e tampouco verba pública. Então, são muitos projetos, são muitas pessoas. Eu acho que o maior desafio dessa gestão é conciliar tudo isso. Fornecer conhecimento, criar uma relação confiável de comunidade, poder oferecer orientação, ou até mesmo captar recursos para distribuir isso em forma de edital interno. Então, são desafios grandes, né? Legal. Em cima disso, só pegando esse gancho, Estela Jordi, o que você considera necessário, ou talvez seja um requisito essencial para trabalhar na Gerando Falcões, para ser um líder dentro desse ecossistema? E quem está nos assistindo aí, de repente, tem interesse, o que tem que fazer se quiser trabalhar com a Gerando Falcões? Quem procura? Dá uma explicada nisso para a gente, por favor. Boa. Quando a gente fala, né, trabalhar na Gerando Falcões enquanto líder social, né, para ser um parceiro, né? Então, uma organização social parceira, né, da Gerando Falcões, ela passa por esse processo formativo. A gente está num hiato aqui de novas organizações. Esse ano a gente abre inscrição novamente. Em 2024 a gente não teve novas organizações entrando na rede. Esse ano a gente deve abrir no segundo semestre. E a gente busca organizações que se familiarizem, né, com esse desejo, né, de erradicação da pobreza, que queiram expandir a sua atuação, que queiram se formalizar e tenham o desejo de ser um empreendedor social, que acho um pouco diferente, né? Acho que para ela conseguir, se sentir familiarizada com o processo da Gerando Falcões, ela entender que ela tem um negócio na mão e é um empreendimento social. Sim. Diferente de um projeto que você vai atender uma necessidade, você precisa também entregar uma cesta básica no bairro, aconteceu um desastre, você precisa, né, apoiar. Mas isso são soluções que vão atender a uma necessidade específica naquele momento. E o que a gente faz de maneira perene? Precisa de um empreendimento, precisa entender como um negócio, de fato, social e que possa trabalhar e evoluir na sua gestão, etc. Então, acho que o perfil dessa organização social que queira fazer parte, né, da rede Gerando Falcões, essa rede de líderes, é entender, né, que a gente busca isso, né, que é profissionalização das organizações, né, transparência, apresentação de resultados, melhoria de impacto, né. Então, encarar como realmente um negócio, mas no negócio social que vai ser aplicado ali. É um empreendedorismo social, de fato. A gente vê e é notório essa profissionalização da Gerando Falcões.
é uma atuação com muita transparência, mas com muito profissionalismo, né? A única diferença é que não tem lucro. O lucro é fazer o bem na vida das pessoas, né? Transformar a sociedade de alguma forma. Certo, Stella Jordi? Certíssimo. Posso pegar o gancho, então, do Manda empreendedorismo? bala, você pode tudo. Empreendedorismo, a gente sabe que é uma palavra muito romantizada aqui no Brasil, embora 70% dos empreendedores empreendam por necessidade. E é justamente isso. Como as mulheres da comunidade, pela sua visão, conseguem empreender e empreendem tão bem? Porque a gente vê, sim, mulheres subvertendo, conseguindo fazer com que seus negócios, seus empreendimentos prosperem, exatamente. Eu vejo, assim, me traz uma nostalgia, inclusive, né? Falei um pouquinho de mim no começo, e a minha mãe, né? Foi uma mulher que, por necessidade, para colocar a feira, também empreendeu de muito jeito. A gente chama isso de expertise de favela. Muito bom. Dentro da Gerando Falcões, que é um jeito de... Tem que fazer acontecer. Criatividade. Acho que isso é muito rico. Isso é muito rico nas regiões, nas periferias, nas favelas, nas áreas, né, de vulnerabilidade. Criatividade para fazer acontecer. Então, acho que essa força da mulher mesmo de ser esse pilar, geralmente o pilar, né, de dentro das casas, né, tem um grande percentual de mulheres que são chefes de família, né, como a gente fala aí no popular, precisa colocar o dinheiro em casa, precisa sustentar ali seus filhos. Então, acho que tem uma grande cultura dentro das regiões periféricas, desde sempre, para que isso aconteça. Então, acho que o programa das Maras, né, tenta potencializar, tem um programa que tem 1 ano também, que a gente trabalha com economia circular, né, recebendo doações, principalmente de moda, de roupa, de economia, seja de pessoas físicas ou, né, de grandes setores, aí, de grandes lojas que encaminham ali suas doações para Gerando Falcões. A gente distribui isso para que gera um círculo virtuoso, né? Então, que mulheres dentro das periferias possam também revender, fazer uma renda extra, isso se tornar verba livre para o projeto delas ali na região, na ONG da sua região, e também na Gerando Falcões para continuar rodando os projetos. Olha que legal. Então, acho que tem uma força muito grande, né? Pela própria criatividade e a resistência, né? Fazer acontecer. Sem dúvida. Eu acho que é muito importante isso que a Anne está colocando, Stella Jordi, essa questão da resistência, mas acho que tem muito a ver também com a resiliência, né? Estar ali num ambiente onde você tem oportunidades restritas, então da oportunidade restrita surge a criatividade, né, da pessoa ali, e isso a liga e a conecta diretamente com o empreendedorismo. Então, quando a gente estuda o empreendedorismo social, o empreendedorismo que vem das pessoas, de comunidade, a gente entende que ele acontece muito pela necessidade, pela restrição de outras oportunidades. E aí é onde a gente entende que seja da maior importância levar conhecimento para essas pessoas, porque já que elas não vão ter outras oportunidades, já que elas vão ser criativas e vão precisar empreender ali dentro, que elas tenham conhecimento suficiente para fazer isso. E saibam utilizar as ferramentas devidamente, né? Não fique ali naquele limbo. Com certeza. Né, que elas sejam abastecidas de conhecimento, né, e de ferramenta para fazer isso da melhor forma possível, né? Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente num país como o Brasil hoje, que tem comunidades enormes, né, principalmente aí no eixo sudeste, mas como a gente falou lá, nordeste, a gente tem outras estruturas sociais e demográficas ali que precisam desse tipo de atenção também. E aí, Anne, eu queria perguntar para você, de novo, em cima ali do teu trabalho, eu imagino que tenham vários, talvez você não queira citar um, mas tem alguma formação de líder, vamos chamar assim de um case de sucesso que te marcou, alguém que vocês formaram lá e fez um trabalho relevante que você gostaria de colocar aqui pra gente? Olha, esse tema eu falo até amanhã. Porque realmente acho que acho que essa é o coração quentinho de fazer o que eu faço, assim, é o que renova, minhas energias diariamente. Então, assim, eu tenho vários. Mas eu falei do Pisada do Sertão aqui, né, que eu estive voltando ontem de lá, que realmente cresceu, e foi uma organização que teve um processo de aceleração, que era um programa que nós fazíamos, e foi descontinuado, mas ela ainda segue,
que vinha um investidor, um padrinho, madrinha, e investia ali através dessa conexão com a Gerando Falcões para desenrolar. E tinha um trabalho de gestão muito no tete a tete ali para apoiar aquela organização a ampliar seu impacto. E também através aí ela recebeu recursos financeiros, né? Então, poxa, isso é o creme de la creme, né? Eu acho que vem o conhecimento, o apoio, mentoria, uma madrinha, boom. Então, na Gerando Falcões, a gente conseguiu fazer esse processo com investimento financeiro para cerca de 49 organizações ao longo dos últimos 4 anos. Mas tem organizações como o Sérgio, do Dona Antônia, que lá em Betim, em Minas Gerais, que nunca recebeu aporte financeiro da Gerando Falcões, nada. Foi conhecimento. Ele fez a Falcons University, visitou uma outra organização que é referência lá e que também passou pelo processo de aceleração da Gerando Falcões, viu como grudou lá, que é o Grito, né, que é o do líder Léo Martins, lá em Belo Horizonte, em Ribeirão das Neves, na verdade. Então, região metropolitana de BH. É isso mesmo. Então, esse líder que passou por esse processo de aceleração, ele foi uma referência ali na região, o Sérgio do Dona Antônia visita ele, entende, se vale ali dos conhecimentos da Falcons University, expande, assim. Ele tem 4 negócios sociais, tem uma hamburgueria, tem um bazar, ampliou a estrutura, né, e sem investimento financeiro direto da Gerando Falcões. A organização já tem mais de 20 anos. Ele já atuava com cultura muito forte, inclusive, já falei para ele, vídeos do carnaval, por favor, que ele tem um bloco lá em Betim, que vai sair na rua aí já, mas que foi, e ele cita isso, né, então lembro sempre do Sérgio, porque ele fala isso, nossa, foi uma virada de chave mesmo, então... De mentalidade, provavelmente. Sim. Acho que dessa mudança de mentalidade com relação, isso é empreendimento. Sim. A gente precisa colocar essa energia de negócio mesmo. Então ele, eu quero saber, eu quero fazer acontecer. Mas a gente tem poxa, no Rio de Janeiro tem o Instituto Mundo Novo, que fica na Baixada Fluminense, que representou ali durante alguns anos, né, replicou esse conhecimento da Falcons University, né, expandiu sua atuação através de conhecimentos e replicou ali para várias organizações da Baixada que estão expandindo cada vez mais sua atuação. Então, no Acre, em Rondônia, assim, são diversos lá líderes. No canto completamente esquecido do Brasil, Sim. A Falcons está chegando. Sim, no Acre muitos tem... sotaques nessa universidade. É uma torre de Babel, assim, é uma gracinha. Assim, quando a gente pra você tá em reunião... manancial, para quem trabalha com comunicação, é maravilhoso. É muito bom. Você fica totalmente maravilhada. Você está em reunião e uma diversidade ali de experiências de sotaques que é incrível. E tem, certamente, assim, cases em todo o Brasil, assim, de norte a sul. Incrível, sensacional, Stella Jordi. E como funciona um curso da universidade de vocês? Como é que é? São vários anos? São módulos? Como é que é? A gente tem um processo de seleção, né? O que foi feito nos últimos 4 anos. Então, processo de inscrição, a avaliação de uma banca composta até pelos próprios líderes veteranos que participaram do projeto, né? Que fizeram uma formação inicial. Então, primeiro a gente faz uma formação com 10 módulos, né? Que a essência principal ali, o cerne é o socioemocional, para a mudança de mentalidade, entender-se como empreendedor social, entender que precisa da parte de natureza jurídica, ok, que precisa olhar para a gestão administrativa, tem que olhar para a gestão de pessoas, comunicação, captação, a parte financeira, tudão. Então, a gente tem isso num primeiro módulo que vai passar a experiência, a historinha da Gerando Falcões, foi assim, tum. Aí, a partir daí, quando eles finalizam essa formação com aproveitamento de 75%, no mínimo, né? E como eles entregam esse acompanhamento? Teve aula de gestão, a experiência prática, a atividade de entrega é o quadro na organização dele lá do Gestão à Vista. Então, ele faz o quadro de gestão à vista, tem evidência, tira foto, escreve ali o projeto e entrega para a gente. Então, todos os módulos têm uma atividade que ele deveria aplicar imediatamente, né? E ter ali no final desse curso
o seu portfólio de atuação, né? E com as suas revisões, o organograma pronto, revisado, quantidade de pessoas voluntárias, termo de voluntariado ok, tudo bonitinho ali, ou pelo menos num plano feito para que ele possa atuar nos próximos meses, né? Nos próximos anos. Então, essa é a primeira parte, né, o módulo da formação inicial da Falcons University. Depois, ele seguindo dentro da rede Gerando Falcões, ele vai ser exposto a módulos de formação continuada. Então, uma das formas é para formação de socioemocional, a gente tem alguns parceiros como a Oliveira Foundation, a Talent, e através desses parceiros a gente disponibiliza vagas para que eles possam continuar trabalhando inteligência emocional. Para a parte de gestão, a gente tem o PMI, por exemplo, como um grande parceiro também, disponibiliza cursos, vagas, né, para que as pessoas possam... gestores de projetos na periferia. Sim. Muito bom. Então, além de parceiros que a gente vai se falar, porque tem um conhecimento específico, que a gente abre vagas para que eles continuem se aprimorando, entre os líderes também a gente tem essa troca. Então, um líder que tem uma experiência de negócio social, a gente transforma isso em uma aula prática. Assim, ó, lá no SEG ele tem a hamburgueria social e foi assim assado, ele já deu essa aula, por exemplo, para a rede de líderes, para que eles possam continuar nesse conhecimento e trocar. Então, os módulos, né, anualmente a gente vai revisando, entendendo quais são as tendências. Esse ano a gente vai trabalhar com os nossos parceiros em formação e inteligência emocional sempre, mas especificamente para a inclusão produtiva e negócios sociais é o que a gente vai trazer de módulos em formação complementar esse ano. Muito legal. Muito legal. Bom, queria destacar duas coisas aqui dessa última fala, dessa última resposta da Anne. Primeiro, assim, ela citou aqui, por exemplo, formação de inteligência emocional, né? Poxa, olha que bacana, né? Eu que sempre critico o modelo tradicional de educação porque falta tanta coisa, principalmente nesse aspecto emocional, psicológico, né? De controle, da pessoa entender não só o técnico, né? Não só a matemática, o português, a geografia, a história, mas você precisa ensinar a pessoa a se controlar dentro do mercado, a entender, né? Como persuadir, como gerir uma crise. Então tem uma série de coisas que são importantes que o nosso modelo tradicional de educação não ensina, né? Então a gente está vendo aqui que o Falcons University traz isso. Eu acho que essa é a primeira coisa. Depois eu fico impressionado com todo esse ecossistema, né, do Gerando Falcões e do Falcons University, que assim, existem uma série de parceiros e você foi citando aqui, são empresas reconhecidas no mercado, que têm já atuação aí de décadas, e assim, eu imagino o quão seja complexo gerir tudo isso, mas claro, é importante porque você acaba atingindo com qualidade muito mais gente. E aí eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Tanto o Gerando Falcões quanto o Falcons University, vocês têm alguma metodologia para conseguir quantificar as pessoas que são atingidas pelos programas sociais, dado esse ecossistema tão vasto e complexo? Desafio grande. Difícil, hein? Difícil. Ano passado, a gente tentou muita coisa ao longo do caminho, assim. Mas a gente chegou num modelo, ano passado, e a gente, inclusive, está rodando agora, um nivelamento. Então, dentro do que a gente se propõe a entregar, e do que a gente mapeou dos pilares básicos, né, de desenvolvimento da organização social, então a gente construiu um sistema de nivelamento dessas organizações com um questionário qualitativo e algumas respostas também de 4 pilares ali quantitativos. Então, nessas perguntas qualitativas, ele vai anualmente entender como ele está evoluindo, por exemplo, na sua gestão, no seu impacto social na organização. Então, se ele está produzindo conhecimento, como é que está a frequência dele, das oficinas, como é que está a atuação dele na frente de captação de recursos, se ele abriu um leque de captação maior, quantas frentes ele tem. Então, a cada resposta que ele vai preenchendo, ele vai entendendo o que ele precisa melhorar. Então, a gente tem isso como um formulário qualitativo que vira um PDI ali para aquela organização. Então, ele consegue ter um mapa, ele pode ser orientado por uma outra organização mais experiente de onde ele está, para ele entender onde que ele está naquele momento, qual o seu nível, né? A gente separa ali meio que no básico, intermediário e avançado. 80% das organizações da Gerando Falcões estão no nível inicial. Que reflete um pouco da realidade do Brasil. Das ONGs estão também nesse lugar mais inicial, baixa captação de recursos, né? Num processo de formalização.
A boa notícia é que desse ecossistema de 1.500, basicamente 300 né, já que não tinham CNPJ no passado, metade já Olha só. conseguiu tirar, já está formal, sobrando aí umas 150. E aí, a partir né, desse nivelamento e com essas perguntas quantitativas, né, frente de captação de recursos, etc., a gente consegue fazer esse comparativo, né? Como que em um ano ela avançou dentro desses pilares e também na sua frente de captação de recursos, no seu impacto social, quantas oficinas está atendendo, quantos atendidos. Então, a gente consegue fazer o que a gente chama de análise 360 dessas organizações ano a ano. E essa, na verdade, a gente vai começar a fazer essa primeira leitura nessa metodologia, agora inspirada em várias metodologias que já foram experimentadas, não saiu nada do zero ali. Eu acho que tem muita pesquisa nesse campo, tem trabalhos descontinuados que foram excelentes, como o Missão em Foco do Itaú Social, que foi muito bom assim, nesse programa de aceleração. A gente se inspirou em várias metodologias para poder criar essa e vamos fazer essa leitura agora de desenvolvimento e o trabalho em cima disso, né? Que legal. Agora a IA vai ajudar vocês também a quantificar. Não tenho a menor dúvida. A inteligência artificial veio para ajudar em muitos aspectos, né? E essa metrificação, essa quantificação, né? Essa análise qualitativa, eu acho que a IA com certeza vai ajudar muito o Gerando Falcões e a Falcons University, Stella Jordi. Anne, se você pudesse implementar um projeto seu, Essa pergunta é difícil, hein? que projeto você colocaria ali na comunidade, na favela, efetivamente? Algo inovador? Tirar da cartola. Tira agora. da sua cartola, algo que... Porque você tem anos de observação, não são só esses 3 anos e meio de Girando Falcões. Você observa desde a sua infância, pelo jeito. Sim. E sabendo das faltas, das lacunas, das necessidades, o que você acha que é urgente hoje Sua na varinha de favela? condão, o que você faria para resolver? Olha, eu penso aqui, tô pensando na Anizinha, né? Aquela que eu sentia, né? E que inclusive era o desejo das minhas brincadeiras ali. Sempre a melhor bússola. Verdade. Hoje eu trabalharia e investiria muito em inteligência emocional mesmo, com as crianças, de formas criativas, de outras, com outras leituras, mas trabalharia com as crianças desde cedo, inteligência emocional obrigatória. E aí com um processo também que eu acho... Colocaria, inclusive, yoga, meditação, porque é uma forma de aprender na prática, regular a emoção. Sim. Então, dessas vivências, não é nada inovador, né? Eu gosto de lembrar do Ailton Krenak, que ele fala que o futuro é ancestral. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Que ele cunha exatamente isso. Assim, eu acho que a inovação, o futuro, ele tem que ser amparado nessa sabedoria ancestral, para que a gente consiga ter um futuro longevo, né? Acho que respeitando assim o que a gente tem de melhor, o que a gente tem de melhor nossa humanidade. Então, se a gente não conseguir, né, trazer para as periferias, enfim, na verdade para todos os seres humanos, mas em especial, né, as pessoas têm menos acesso a essa informação, esse trabalho de inteligência emocional, eu acho a yoga uma coisa muito valiosa, assim, para ensinar na prática, né, esse controle de emoções, para que as crianças possam, assim, crescer com um outro tipo de mentalidade. Isso é tão, assim, vou citar de novo a Pisada do Sertão, que ela tem um trabalho que lá ela faz isso de maneira obrigatória. Eu falei, Ana, isso aqui é um sonho de princesa para toda organização, que é qualquer curso. A criança vai lá aprender chachado na oficina de cultura. Ela passa pelo processo de inteligência emocional também. Então, ela é acompanhada durante a vida, porque ela volta para casa, ela tem outro tipo de referência. Sim. E o controle, ela tem várias situações que ela vai passar. Então, não é nada super inovador, mas é uma necessidade base. Porque se a gente estiver fortalecido, né, na nossa crença, se a gente estiver fortalecido que a gente pode fazer qualquer coisa. Eu adorei. É inovador no sentido de que isso se perdeu ao longo do tempo. E você recuperar isso é inovador, sim. Se você pensar filosoficamente, eu acredito que sim. Afinal de contas, inovação não é simplesmente ou propriamente somente algo puramente novo. Inovação é fazer algo de uma forma que você já faz, fazer de uma forma diferente. E eu considero de fato uma inovação.
né? Porque hoje, de novo, no nosso processo educacional, isso não existe. Então, a partir do momento que você propõe isso, você vai com certeza formar adultos mais fortalecidos e mais bem resolvidos emocionalmente, né? E quando a pessoa é mais bem resolvida emocionalmente, ela tem maiores chances de prosperar em todas as suas áreas na vida. Isso Sim, não há a menor verdade. dúvida. Ô, Anny, queria mudar um pouquinho o foco agora. A gente tem aqui uma audiência muito ligada ao mercado que a Phoenix Systems atua, né, que é a realizadora desse programa, e a gente realiza grandes ações promocionais para grandes empresas no Brasil e no mundo. Então, eu queria te perguntar, principalmente para as pessoas que estão nos acompanhando, que trabalham nessas grandes empresas, qual é o papel das grandes marcas dentro de uma organização social como Gerando Falcões? Uau. Né? Acho que a gente tem um papel fundamental. Acho que todas as organizações, grandes organizações especialmente, que têm um poder aí de penetração dentro das suas comunidades, midiáticos, né? Tem uma grande responsabilidade nisso, né? Acho que em especial, acho que se todas as organizações puderem, né, fortalecer a sua área ali, o seu compromisso de responsabilidade social, de cidadania corporativa, né, de fomentar entre os seus funcionários essa cultura de voluntariado, essa cultura de doação, é muito valioso. Porque isso a gente consegue, né, criar uma geração de pessoas que estão comprometidas em fazer a diferença. Então, tanto com a Gerando Falcões, ou organizações que estão próximas às localidades, da onde essas organizações atuam, fortalecer o ecossistema local faz toda a diferença. Fortalecer e criar essa cultura com os colaboradores para que eles também repliquem isso, golaço. Então, acho que encontrar dentro do seu ramo de atuação, né, onde que a gente pode atuar, qual organização, e principalmente entender o território, que eu acho que vou fazer aqui uma observação, que, óbvio, né, a gente tem os nossos anseios, as nossas vontades, né, eu quero entregar para o mundo aquilo que meu coração está pulsando, eu quero entregar isso, eu vim da dança, eu quero ensinar todo mundo a dançar. Mas um aprendizado, né, do Favela 3D, por exemplo, é essa criação com a comunidade. O que a comunidade precisa? Então, essa reflexão é muito importante. Por mais que, poxa, eu tenho um conhecimento aqui muito válido, é isso que essa comunidade precisa para que assim ela vai prosperar. Mas não existe só um jeito de fazer as coisas. Então, o envolvimento com a comunidade, entender a necessidade através de um diagnóstico e envolvimento, vai trazer, acho que, a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, acho que essa interação, esse envolvimento, essa conversa, esse diálogo, para que aí sim possa apoiar, faz toda a diferença. Então, acho que o meu desejo, assim, é que a gente possa se fortalecer enquanto comunidade, né? As grandes corporações, as médias, as pequenas também, que possam dialogar com a sua comunidade, entender, conhecer, se valer e participar. Ou seja, todo mundo pode ajudar de alguma forma, todo mundo tem um papel fundamental, todo mundo pode fazer diferença, como você citou, os pequenos, os médios, os grandes, né, podem ajudar de alguma maneira, certo, Stella Jordi? Sem dúvida. Imagino que seja um grande desafio também dialogar num momento político tão complexo, em que a polarização impera. E como é que a Gerando Falcões ela se reafirma em momentos como esse, de bastante questionamento, inclusive? Imagino que vocês também sofram as consequências disso. Sim, é verdade. Eu acho que a Gerando Falcões se posiciona de uma maneira a dialogar com o poder público. Sim. Então, a gente precisa dialogar com o poder público, dependendo de quem esteja no poder. Então, as soluções precisam continuar acontecendo, se está A ou B no governo. Aí, eu acho que é muito importante, a formação política é muito importante, as pessoas terem consciência, entenderem por que estão votando A, B, mas o nosso compromisso, né, enquanto Gerando Falcões, é entregar o que a gente tem que fazer, né, fortalecer, dialogar de fato. Então, né, eu acho que tá dentro da rotina, inclusive, né, do Edu, do Lê, né,
da pessoa, né, da diretoria de relacionamento, né, com as pessoas que estão no poder público para fazer a coisa acontecer. O Favela 3D mexe com a comunidade, por exemplo. Então, a gente vai fazer reestruturação de uma favela que está dentro do território, que é prefeitura de alguém, é governo de alguém e está dentro do Brasil. Paralelos. E os poderes paralelos. Então, assim, justamente. mas isso é uma realidade. Tem um poder ali. Por isso também a minha precisa pergunta. dialogar. Então, é necessário, de fato, a gente se despir ali e entender qual o propósito aqui, o que eu vim fazer aqui, e aí estabelecer essas pontes de diálogo, independente ali de como meu coração tá ali apertado, sim ou não, mas a Gerando Falcões se propõe a realizar pontes, né? Então, ao mesmo tempo que está falando com o governo federal, está falando com o governo do estado de São Paulo, por exemplo, para que a solução do Favela 3D aconteça nas regiões, né? Então... É uma pergunta muito interessante, Muito bom. né, Estela Jordi, porque trabalhar em comunidade não é fácil, né? Como você citou, a gente já tem todas as questões políticas do Brasil, mas a gente tem toda a questão do poder paralelo que existe na maioria delas, né? E isso deve ser um grande desafio de fato. Acho que até é importante a gente comentar que a gente está falando muito de comunidade, de periferia, aqui a Anne que nasceu e cresceu no Capão Redondo, poxa, na favela, na periferia, nessas regiões, o pessoal às vezes acha, poxa, só tem, né, bandido, traficante, milícia. Não, a grande maioria das pessoas que lá estão são pessoas boas, são pessoas do bem. As pessoas desviadas são a minoria, né? Mas essas pessoas boas, essas pessoas do bem, elas precisam de oportunidades, né? Então, é para isso que nascem projetos como Gerando Falcões, e é um projeto tão belo, tão bonito, que nos faz trazê-los aqui, enaltecê-los e dar voz, né, a essas pessoas e, de alguma forma, contribuir para isso. E, Anne, a gente aprende o tempo todo na vida, né? O ser humano é dotado dessa capacidade, a gente aprende brincando, a gente aprende trabalhando, a gente aprende estudando. Eu queria saber qual foi o maior aprendizado da Anne trabalhando no Gerando Falcões. Uau! Nossa, eu posso também enumerar. Acho que tem... Quando a gente vai para o território, né? E aí eu acho que uma das coisas mais... pungentes esse entendimento de territórios distintos, das várias formas como vários Brasis e as várias formas como a pobreza está em cada lugar e que não é possível empacotar uma solução única. Não é possível e nem é justo, né, com as pessoas que ali estão. Então, acho que num primeiro momento, assim, ter acesso, ter ido no Acre, ter ido no Rio Grande do Sul, ter ido no sertão da Paraíba, ter conhecido, né, o Centro-Oeste, né, ter essa visão de como a pobreza está instaurada. Se manifesta, né? Perfeito. Acho que um grande aprendizado para que a gente possa... Bom, eu estou num lugar de ponte, né? Eu faço essa interlocução entre as organizações menores, a Gerando Falcões, eu estou nesse lugar de pensar e desenvolver soluções, né? Para que isso aconteça. Então, precisa ser um pensamento... Eu uso essa palavra de vez em quando, que não pode ser sudestino, né? A gente não pode... sair daqui de São Paulo com uma solução que vai funcionar. Pré-fabricada. Não vai dar certo, gente. Então, acho que esse é um dos aprendizados mais pungentes, assim, que ficam e que estão sempre na minha cabeça para pensar soluções que façam sentido para o território, que conversa exatamente com o que eu estava falando, né, de como eu vejo que as organizações podem ajudar, que tem um papel extremamente relevante, de aprimorar, de aprofundar o conhecimento antes de tratar uma solução, se apaixonar pelo problema que está vendo antes de propor algum tipo de solução para que isso possa ser feito da melhor forma para as pessoas que estão ali, né? Se valendo do conhecimento delas. Na periferia o pessoal fala, nada para nós sem nós. Então precisa construir junto, né? E aí sim, acho que vai ter esse valor. Não é fácil, é uma grande reunião de condomínio, né? Mas é valioso, né? É importante para que seja perene. Então, acho que o maior aprendizado é essa construção coletiva, que se não for assim, talvez... Não há solução.
talvez não seja perene. Talvez resolve um pouquinho. Seja uma solução momentânea, que daqui a pouco você vai precisar de outra, e de outra, e de outra, né? E, bom, a gente entende, e muita gente fala sobre isso, acho que a educação talvez ainda seja o melhor caminho para você reduzir o abismo social que existe no Brasil e em outros países do mundo, né? E a gente tem muito essa dificuldade aqui, parece que esse abismo, em determinados momentos do país, ele cresce, né? A gente trabalha para reduzir isso, mas a hora que a gente olha, fala, poxa, tá maior ainda, como é que é isso, né? Então, há uma preocupação, né, Stella Jordi, porque eu acho que quanto mais esse abismo crescer, mais difícil vai ser a vida aqui dos nossos filhos, das nossas filhas, enfim. Então, acho que é um trabalho que nos cabe a cada cidadão brasileiro olhar para isso e entender que é o conhecimento e a educação é que vão fazer a grande diferença. Stella Jordi, é com você. Se você chamasse a Anne lá da infância, você menina, o que você diria pra você mesmo? Ai, gente, garota, você tá vendo certo, né? Isso que tem dentro do seu peito, que você olha e fala, tem alguma coisa errada por aqui. Por que que as casas que eu tô olhando não é o mesmo formato das casas que eu aprendo a fazer na escola? Qual que é a diferença? Continua perguntadora. Continue fazendo essas perguntas, vai para cima, porque no futuro a gente vai usar isso. Então, é cultivar realmente a sua criatividade. Não deixa ninguém falar que você tem que parar de perguntar, ou que você está fazendo pergunta demais. Continua assim. Continua dançando, né? Continue dançando. Se você pudesse resumir sua missão em uma frase, qual seria? Caramba, Thiago. Deixa eu ver. A gente tá Tira da colocando cartola, tira da situações cartola. delicadas aqui hoje. Explorando a Ana. Anne. Caramba, minha missão é criar pontes. Criar pontes humanas. Isso é muito bonito. Celinho falou muito sobre isso aqui. Celinho. Ele é um especialista nisso. E a gente vê que a Anne também, né? Acho que a própria função que ela exerce exige isso. Sem dúvida, uma grande comunicadora, né, Anne? Mas, gente, tô muito feliz aqui de estar com vocês. Obrigada. Acho A que felicidade é toda nossa. A gente agradece. é uma oportunidade muito boa falar sobre isso. Estavam falando sobre educação. Acho que algo que eu não mencionei dentro da Falcons University é que é o trabalho com a liderança social, mas existe um trabalho também de jovens, né? Então, toda a parte educacional dos programas que a gente replica, a gente constrói dentro da Falcons University, né? Então, a gente tem um programa chamado Jovem Falcão, tem um programa chamado Academia do Emprego, que vai Olha trabalhar... O Jovem Falcão, principalmente, trabalha inteligência emocional e construção de plano de vida, né, para os jovens, e outras organizações da rede Irano Falcões replicam esse programa. Então, acredito e corroboro, né, concordo muito que é através da educação, minha opinião pessoal. Sim, com E certeza. a visão de mundo não tem como a gente fazer de outra maneira, e ela tem que ser, são várias fontes, né, acho que desde a formação técnica, que a gente, né, tem as necessidades imediatas para geração de renda, para composição de renda familiar, mas também dessa formação desses soft skills, né, da inteligência emocional, educação financeira, porque a gente não aprende na escola. É importantíssimo, é mais um dos skills que falta para o brasileiro. A pessoa vai empreender sem ter educação financeira. Isso é muito grave. E eu estou muito feliz, Stella Jordi, porque em 16 episódios aqui, eu deitei rolê de falar de inteligência artificial, e hoje a gente está falando de inteligência emocional. Hoje o foco é outro. Que é o complemento, é o que virá justamente, né? Exatamente. Paralelamente a essa inteligência artificial, a gente tem que ter o contraponto para isso acontecer, para dar certo, para ser bem utilizada e aplicada nas empresas e na vida pessoal, que eu acho que é o mais importante. É isso aí, mas agora uma pausa estratégica, porque todo mundo já sabe, quem vem ao Podflex não sai de mãos abanando, De né, jeito Stella Jordi? algum, de jeito Então a gente algum. queria aqui deixar Pra uma você lembrar da lembrancinha gente. com todo o carinho do programa. Possa voltar também, falar mais, porque a Anne tem muita coisa para... Não acabaram as perguntas, é só uma pausa estratégica. É só para você respirar, Pra você como dar na uma yoga, respiradinha. daquela... Então a gente quer deixar uma que lembrancinha lindo, aqui para gente. você. Tá bom? Quando você voltar, você vai ter outra diferente. Vou querer. Eu adoro caneca, gente. Tomar seu que café, bom. seu chá, sua água. Cafezinho, tem que ter um cafezinho de manhã, gente. Tem, Tem. senão a Todos gente não os dias. pra dar sobrevive. aquela... Adorei, muito obrigada. Vou guardar com carinho. Imagina, obrigado Guardar você não, por- usar. Obrigado você por ter vindo, né? E aí queria perguntar para a Anne o seguinte, né? Eu acabei de fazer essa relação inteligência artificial, inteligência emocional. A gente tem um entendimento, eu
né, em particular, principalmente, que a tecnologia ainda precisa ser muito explorada e difundida no Brasil, né? Eu falei sobre isso em uma das minhas palestras, o nosso PIB, né, o Produto Interno Bruto, ele é muito baseado no agrícola, ainda no agronegócio. Isso dá um retorno financeiro para o país? Dá. Mas se você for comparar ali proporcionalmente uma tonelada de soja hoje equivale a um chip produzido na Finlândia, né? Então, o que a gente precisa para produzir uma tonelada de soja, qual é o espaço, o quanto a gente vai desmatar, quantas pessoas ganham com aquilo, qual é o retorno financeiro e qual é a diferença de se produzir um único microchip que tem esse mesmo valor. Então, o Brasil hoje usa tecnologia, mas o Brasil, a gente pode dizer que ele não tira proveito financeiro no seu produto interno bruto da tecnologia. Então, venho defendendo muito a questão da educação tecnológica. A gente precisa trazer isso também desde berço, né? Tudo bem que a gente já está hoje, as pessoas que nascem hoje já não são nem mais os nativos digitais, são os nativos da IA, né? São as pessoas que já vão nascer com a IA fazendo muita coisa para elas, que desde os 3 anos de idade vão estar, Alexa, faz isso, Alexa, faz aquilo, né? E já vão ser, de alguma forma, dependentes desse tipo de tecnologia. Então, eu entendo que a gente precisa promover essa educação tecnológica, porque isso vai ser base para que, talvez daqui 30 anos, uma próxima geração possa construir um produto interno bruto muito mais avançado do que a gente tem hoje, ainda baseado em século XVIII, século XVII, uma coisa muito antiquada. Tudo bem que você citou a questão da ancestralidade, existem coisas ancestrais que são mega importantes, são fundamentais para o que a gente vive, para o que a gente desenvolve, para o que a gente é de fato. Mas a gente precisa evoluir, né? Então, falo muito sobre isso, né? A nossa educação, ela está no século XIX, o nosso pensamento no século XX, mas nós estamos no século XXI. Né? Então, a gente precisa promover isso. Em cima disso, queria te perguntar o seguinte, lá na Falcons University e no Gerando Falcões, existe um olhar para essa questão do ensino tecnológico? A gente tem, acho que nesse programa que eu mencionei, né, Jovem Falcão, Academia do Emprego, e nesse olhar que a gente tem em especial para os atendidos, né, que a Gerando Falcões é essa rede de organizações sociais e também é uma ONG, né? Sim. Então a gente tem uma unidade própria que acontecem as oficinas de cultura, profissionalizantes, né, de arte, etc. E aí a gente tem também parceiros que vão trabalhar, né, por exemplo, como a Oracle, né, que tem um programa longevo com a Gerando Falcões de formação de jovens para o mercado de trabalho, para trabalhar com tecnologia. A Oracle, que é uma gigante da tecnologia, é considerada uma Big Tech, né, perdeu um pouquinho de espaço atualmente, enfim, para outras tecnologias, mas ainda é uma empresa altamente relevante, tem um dos maiores sistemas gerenciadores de bancos de dados do mundo. Perfeito, isso mesmo. E é uma grande apoiadora da Gerando Falcões, dos projetos, assim, anualmente a gente tem jovens, né, lá de Ferraz de Vasconcelos e Poá que participam dos programas e estão, né, recebendo formação para atuar. Através, né, a gente já fez um programa também para a nossa rede de líderes, né, para replicar esse conhecimento dentro das localidades, né, então fazendo através de parcerias, né, então como citando aqui como a Oracle, a gente consegue implementar projetos para chegar nos atendidos na rede, né, dentro da nossa unidade própria a gente consegue fazer parcerias ali imediatas para a formação de jovens para essas profissões do futuro e o nosso objetivo é continuar a entender, temos algumas, né, parcerias que a gente possa replicar, como a gente replica isso, como a gente facilita, né, cria essa ponte para que essas outras, esse ecossistema aí de 1.500, né, ou 2.000 organizações que já passaram por esse processo, possam replicar também nas suas localidades. Nesse momento a gente está em prospecção, aí tem algumas oportunidades, né, com parceiros para que através desse conhecimento isso seja realizado. Acho que principalmente com formação de jovens, né, com programação. Então, a gente tem um trabalho com a Accenture de inclusão produtiva, que tem um objetivo muito nesse sentido, assim, de formação para o mercado de trabalho. Então, esse é um dos nossos grandes desafios,
E aí não é um desafio simples, né? Não. Porque por mais que a gente tenha a oportunidade de replicar um determinado curso fantástico, a gente esbarra num outro momento que a gente conversou aqui no começo, que é de letramento digital também. Então, é um desafio grande a gente poder trazer também esses conhecimentos, mas sim existe espaço. Acho que tem muita gente também que já imediatamente pode se valer desse conhecimento. A gente só não consegue ter um impacto tão grande no mérito como a gente gostaria, né, para essas profissões do futuro, né, Sim, que a gente está trabalhando. Então, a gente tem, acho que um desafio aí Com certeza. de letramento digital para que os jovens, os atendidos possam acessar conhecimentos um pouco mais avançados e se valer disso. O que a gente tem visto como oportunidade são esse mercado de influencer digital, né, marketing digital, que é já know-how também de berço quase. De hoje, berço, dos né? ativos Osmose, digitais, o pessoal já sabe. Exatamente. Então, isso é algo que a gente vai fazer, inclusive, aqui um grupo, né, com alguns influencers, jovens influencers aí para fazer uma espécie de workshop com os jovens também, para que eles possam se valer, entender como eles podem usar isso na comunidade ou para criar conteúdos para, enfim, para negócios, né, lá para a padaria do bairro, ou para ele mesmo ser essa pessoa influenciadora. Então, isso é um trabalho que a gente também vai fazer esse mês. Profissionalizar isso, né? Colocar nas caixinhas certas. É isso aí. Mas que bom que existem grandes empresas que apoiam, de tecnologia, inclusive, que estão envolvidas com o projeto, que outras, né, assistam esse episódio e se inspirem e também, né, comecem a entrar nesse espectro social e realmente fazer a diferença e ajudar, porque eu acho que o caminho vai ser, primeiro da educação inclusiva e depois dessa educação tecnológica no nosso futuro vai fazer toda a diferença. Anny, eu queria agora, primeiro, te agradecer demais. Foi uma honra, foi um prazer te receber aqui. Amém. Tenho certeza que quem irá nos assistir, que está assistindo, vai gostar muito, vai se inspirar com a sua história, com o projeto da Gerando Falcões, que é um projeto magnífico, encantador, digno dos mais notórios elogios. É nobre demais, né, Estela Jordi? É uma honra estar aqui, né? honra. Falando com uma pessoa que tem uma atuação nacional tão profunda, tão Exatamente. raiz, né? Muito Um projeto legal que isso. não só atinge as maiores comunidades do Brasil, mas como você citou, atinge o sertão do Nordeste, atinge lá o canto mais remoto do Brasil, no Acre, enfim, Rondônia, com tantas e tantas lideranças formadas e atuando para simplesmente ajudar o próximo, né? Isso é muito nobre, então parabéns. O nosso coração também está muito quentinho aqui Que bom. de te Verdade. receber. E eu queria te pedir uma gentileza, assim, uma mensagem final, se você puder olhar para a sua câmera ali, para o jovem da periferia que ainda não conhece o projeto, que está ali meio perdido, não sabe o que fazer da vida, com oportunidades restritas. O que a Anny tem a dizer para ele? Vou olhar para vocês agora. Bom, gente, primeiro, né, não sei o que eu faço mesmo, eu agradeço também. Primeiro, que, ó, pode já agradecer primeiro, fica à agradeço. vontade, Não você dá para que pular manda. da mesa aqui para abraçar vocês, mas Depois a gente vai te dar um abraço. né, eu Com acho que certeza. o coração também aqui fica aquecido e agradecido por vocês colocarem essa pauta em jogo, né? A gente conseguir conversar sobre isso, influenciar aí tantas pessoas para esse pensamento. Eu acho que a gente tem um trabalho muito bonito aqui, né? E que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês me apresentaram hoje também. Então, acho que junto a gente está chegando num lugar muito legal e aí a esperança brota e a gente fortalece nossa missão de vida, né? É isso aí. Acho que tem um bichinho aí no coração de vocês também, do social, então a gente tá junto Com nessa. certeza. E agradeço muito, assim, de terem Obrigado, chamado a você. Gerando Obrigada, Falcões Anny. e eu aqui como representante estou bastante agradecida. Tirou E aí, para os jovens, tirou 2 horas, né, da agenda tempo, dela, que imagina que isso. bombe, né? Veio Com ali certeza. do Nordeste ontem, já tá aqui hoje. Obrigada mesmo pela sua um presença. prazer, gente, um prazer grande. E para os Podem ter jovens, certeza. Anny? Para os jovens, vejam vocês, eu tenho assim uma familiaridade com você que está aí do outro lado, jovem, porque eu passei grande parte da minha vida muito curiosa e muito querendo ter oportunidades, né? Para onde que eu vou, o que que eu faço. Então, é muito importante, né, que você possa se valer do conhecimento. Você tem agora um telefone na mão que tem
muita oportunidade, né? Então, para você conhecer a Gerando Falcões e entender o que a gente faz, você vai lá no www.gerandofalcões.com. Você dá uma olhadinha lá nos projetos sociais, mas eventualmente na sua cidade, no seu bairro, você tem uma organização social que está fazendo um projeto. Vai lá. Ai, mas não tem nada para mim. Vai lá ser voluntário. Vai lá. O que você pode fazer por essa organização? Como é que você pode apoiar o desenvolvimento do seu bairro? Isso já vai te trazer uma resposta muito boa para a tua vida. Então, vai lá. Se organiza, conhece uma organização social que está fazendo um trabalho, conheça as pessoas, se envolva, você vai descobrir seu propósito, seu plano de vida, ele vai sair daí, eu garanto, tá bom? E a gente se fala depois, me mande mensagens, me mande DM. Muito bom, Maravilhosa, brilhou demais, obrigada, Anne. Muito bom, jovens, escutem a Anne. Anotem, anotem. Tomem nota, né? Bom, é isso. Queria mais uma vez agradecer Estela Jordi, minha companheira de mesa, pela 10ª vez. Eu falei 13. Obrigada. Muito obrigado. É um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui. Possamos comemorar outras presenças suas aqui. Você abrilhanta demais esse programa, sempre digo isso para você. Muito obrigado. Muito obrigado, minha querida amiga Darcy Toledo, com toda a sua gestão técnica, operacional, fazendo as coisas acontecerem. Anne, mais uma vez, obrigado. O Podfacts fica por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau. Obrigada, gente. Muito bom. Parabéns.